obrigado, Alisson. Para mim é um prazer estar aqui. Esse é um tema que a gente tem tentado desenvolver. É um tema de muitas paixões e muito, digamos assim, emocional na radiologia, porque a gente tinha aquele receio de que isso iria substituir o radiologista, isso gerou muito anticorpo. Você teve uma hype, certamente, e eu brinco que inteligência artificial. Isso foi o meu mentor lá de Porto Alegre, o Dr. Nelson, que falava que todo novo método é igual casamento. No início é uma maravilha e depois o cara vai vendo que vai ficando de bom, que vai ficando de ruim. E todo novo método é assim. O que é importante é a gente abraçar e entender para conseguir entender as dificuldades e as facilidades que a gente tem no método. Objetivos, eu não vou passar aqui direto com vocês. Eu botei uma partezinha básica, porque eu não sabia a quantidade de residente que tinha aqui, o que a gente tinha de machine learning e a inteligência artificial, mas eu vou só dar uma pincelada nisso aqui. O que a gente tem de fato, todo mundo está usando hoje na radiologia, o que não está. Eu botei, e eu acho que. Por que eu fiz focado aqui, pessoal? Porque eu acho que em câncer de pulmão, screening de câncer de pulmão é um novo grande problema da radiologia no mundo. Nos Estados Unidos, a frequência dos pacientes que têm indicação de screening, que estão recebendo screening, é de 3 a 12%, dependendo do estado. Certamente, menos de 5% dos pacientes com indicação de rastreamento de câncer pulmão estão recebendo. Isso é um boom de exames. A gente espera que isso aumente 30, 40, 50% no número de tomografias nos Estados Unidos. E, consequentemente, no Brasil é muito menos que isso, é 0,1, 0,2%. Então, é importante. O que a gente tem de plataformas para rastreamento? Vou mostrar alguns casos, não só de rastreamento, mas também de doença artificial, que é onde eu tenho um interesse de pesquisa também, doença pulmonar crônica. Limitações e pitfalls, né? A maioria dos estudos iniciais digamos assim, inteligência artificial começaram com esses estudos pivotais da Universidade de Illinois, num departamento de neuropsiquiatria, com dois grandes autores que puxaram isso do início e que fizeram a definição do que era, de fato, a utilidade de possíveis redes neurais com interface matemática para uso computacional, né? Isso começou recentemente, pessoal, a gente está falando de 1940, 1950, então a gente tem muito pouco tempo de aplicabilidade. E inteligência artificial virou um hype para cobrar mais, para mostrar que é novo e poderoso, e todo mundo botou muita inteligência artificial para tentar vender produto. A gente tinha CADs, que é sistemas auxiliados por computador para diagnóstico, há 30 anos o cara botaram AI e tentaram empurrar a goela abaixo. Então, o que a gente vai ver mesmo no fundo, a AI foi muito, digamos assim, utilizada para dar um hype em alguns produtos que não tinham muita utilidade. Mas hoje ela está bem definida como uma rede muito grande de aplicabilidades que envolve machine learning, redes neurais, deep learning e de tudo um pouco, né? Mas tudo, no ponto de vista da imagem, é algoritmos de predição de probabilidade de diagnóstico, que foi muito focado no início, na minha visão. A minha visão, acho que a gente tinha que ter muita coisa para ajudar ainda antes de chegar nesse nível. Mas os desenvolvedores de software, de fato, acreditavam que eles iam conseguir responder isso e iam conseguir passar a necessidade de ter radiologista e investiram muito tempo nisso. Mesmo ainda muitos dos hospitais do mundo não tendo um PACS que funciona direito, né? Então, o fluxo dos pacientes ainda é muito deficitário. Então, mas isso foi onde se aplicou muito mais inteligência artificial. Machine Learning, o grande problema é que a gente tem que ter labels, né? Eu tenho que ir lá e desenhar o que é um favelamento, eu tenho que ir lá e desenhar o que é um nódulo pulmonar para treinar o meu sistema. O radiologista vai lá e seleciona, e essa seleção é sempre duvidosa, né? A gente pode usar quantos radiologistas quiser, mas ela sempre vai ter algum grau de variabilidade, né? E basicamente o que o computador faz é comparar essa porção de informação de dado, de ponto que a gente tem, deixa eu voltar lá, com todas essas imagens,
e achar o que é mais parecido ou os dados que estão mais similares, né? E aí a gente vai ter a marcação de uma imagem real. Já a Deep Learning, ela divide a minha imagem em múltiplos segmentos e o sistema computacional tem que ser muito melhor, porque eu vou comparar todos os segmentos dessa minha imagem, todos os pontos de dados que eu tenho na minha imagem, um a um, e aí vou chegar, sem a necessidade da marcação, na maioria das vezes, em alguma imagem que seja mais semelhante àquela ali. Obviamente, eu preciso, posso prever com isso histologia, probabilidade de câncer, mortalidade, vários desfechos que eu escolher, mas eu vou precisar de um poder computacional muito grande. Isso aqui é uma coisa que, mesmo barateando muito o poder computacional, muitas pessoas, ou muitos desenvolvedores não se orientam. Isso é um custo significativo que a gente tem para adicionar na imagem com inteligência artificial. E isso é um limitador ainda muito importante que a gente tem, o poder computacional nesses pacientes, né? Radiômica, a gente vai usar algumas variações a mais do dado local, mas também não vai mudar muito, vai ser muito semelhante a comparação. O que a gente tem de mais recente em, digamos assim, diagnóstico por imagem, e especialmente na minha área, radiologia torácica, né, pessoal? A gente tem detecção automatizada em raio-x, que aqui eu acho que reside no Brasil o maior problema que a gente tem, porque nenhum software que é aprovado pelo FDA ou pelas maiores agências, ele é aprovado para laudo primário, ele é aprovado para auxílio diagnóstico. Então, teoricamente, teria que ter um cara laudando e isso servir como auxílio para melhorar a acurácia e, em 100% das vezes, aumentar o tempo de laudo. Os estudos que diminuem o tempo de laudo são muito controversos e, na minha visão, ainda não são definidores para essa conduta. E quanto aplica na prática, que é a minha grande dor aqui, eu sou atualmente tenho cargo de liderança para avaliação dos programas de inteligência artificial, é uma desgraça, porque tu aplica na prática é completamente diferente. Né? Por quê? Porque a tua marcação lá não foi feita no mesmo nicho de pacientes, o teu grupo de pacientes que tu usou para treinar o teu modelo não foi o mesmo, isso a gente vai ver um pouco mais para frente. Mas todos os softwares que a gente está usando no Brasil, principalmente, para fazer diagnóstico ou liberar um pré-laudo para o clínico, não são autorizados para isso. Eles são autorizados para auxílio diagnóstico de um médico capacitado para realizar o relatório. Mas a gente sabe que raio-x virou uma impossibilidade de laudar, mas muito mais por causa da desorganização do nosso sistema do que por outra coisa a mais. E isso gera, invariavelmente, um aumento dos custos da radiologia. Por que, invariavelmente, um aumento de custo? Porque a gente acaba fazendo muito mais tomografia. Quem já aplicou esses softwares na prática sabe que quando um clínico vê as alterações graduadas ali, ele tem uma tendência a superindicar novos exames, porque ele não sabe muito bem lidar com as probabilidades do software. Tomografia computadorizada, detecção de nódulos. Isso aqui a gente tem usado um pouco na prática, mas eu vou mostrar minha experiência, que é meio frustrante. E segunda leitura em mamografia, que parece também, para serviços que fazem segunda leitura, ser um software interessante. Mas olhem bem esse gráfico desse artigo da New England do final do ano passado. Se a gente pegar aqui os estudos que têm, as aplicações que têm maturidade, pessoal, não tem nenhuma ainda. Né? Se a gente pegar que estão escalando e se adaptando, a gente vai ter funções corporativas. Né? E quase todas estão em fase de pilotar, fase de teste. E uma grande dificuldade que eu vejo aqui, pessoal, imensa dificuldade, é que o pessoal da tecnologia da informação não foi treinado ou não conhece os sistemas de medicina baseada em evidência. Então, o cara faz lá 50, mesmo que tenha um N grande, a aplicabilidade disso na prática é totalmente não reproduzível com 99% dos estudos que a gente tem de inteligência artificial. Então, é importante essa relação da tecnologia da informação, dos desenvolvedores, com quem está acostumado, por exemplo, a aprovar fármaco no FDA,
ter uma relação um pouco maior. Porque se a gente pegar o critério que tem de aprovação, digamos assim, de fármaco no FDA, é 100 vezes pior que o critério de aprovação de software. Por quê? Porque o software não é para diagnóstico, é para auxílio diagnóstico. Ele entende que sempre vai ter um médico verificador nesses exames, que é o grande responsável por tudo isso. Então, isso é importantíssimo que a gente saiba que a gente ainda está muito no início dessas ferramentas. E qual é a única coisa que a gente ainda usa para inteligência artificial que é usada no mundo inteiro, pessoal? É o reconhecimento de voz. Isso diminuiu drasticamente o uso de qualquer digitador, por exemplo. Hoje a gente quase não encontra mais essa função digitador que era corrente no mundo inteiro. E aqui, pessoal, eu tiro para vocês uma coisa que é fundamental e que também traz um ensinamento muito grande para nós, pessoal. Se vocês verem o mercado aí, cada vez cresce mais o mercado de reconhecimento de voz. Mas, se vocês pegarem os estudos de reconhecimento de voz, ele aumenta em até 10% o tempo de laudo e ele aumenta o número de erros em relatório em relação a digitadores. Isso é bem comprovado. Mas o que ele faz e o que é fundamental e por que ele foi aplicado, ele reduz custo drasticamente e ele diminui o tempo TAT, o tempo para liberação do laudo. Com esses dois vantagens, que para mim são as maiores vantagens que um software pode dar, ele, mesmo gerando mais erro nos relatórios, mesmo aumentando um pouco o tempo de laudo, comprovadamente, estatisticamente, ele conseguiu entrar e dominar o mercado. E eu acho que é isso que também tem uma visão ainda da tecnologia da informação meio desvirtuada, porque hoje em dia, mesmo que tu esteja nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo, um software que aumenta custo, ele muito dificilmente vai entrar num hospital. Todos os hospitais trabalham com redução agressiva de custos. Avaliação de custo-efetividade. Ele aumenta a qualidade. Tá, mas quanto aumenta a qualidade? O que aumenta essa qualidade? E aí o negócio começa a não ter estudo clínico randomizado para te mostrar de fato a validade desses achados. E aí reside o grande corner, que ainda não tem aplicabilidade da maioria dos softwares. Mas a gente tem alguns estudos que andaram para frente com isso. Por exemplo, idade óssea. Mas o problema é que na idade óssea, quantas idade óssea o cara lê por dia? 2, 3, 5. Serviço de pediatria, que chegar a 10 vai estar estourando. O cara vai botar um software pago mensal, milhares de dólares, para melhorar o tempo do laudo de 10 raio-x do cara por dia? Não vai. Né? Pneumotórax era uma coisa que você achava que era pneumotórax é letal. Hoje em dia você sabe que pneumotórax moderado a grave, tu pode, se ele for não iatrogênico, mesmo os iatrogênicos, a chance de ter mortalidade é muito baixa. Então, cada vez mais, a gente tem que se aliar à redução de custo e diminuição de tempo. Hoje, um radiologista dos Estados Unidos lauda em média 60 tomografias por dia ou 300 raio-x. Se tu aumentar 30 segundos, o cara vai ter que ficar meia hora a mais trabalhando, no mínimo meia hora a mais trabalhando. E aí, ninguém vai apoiar a entrada desse software também. Isso, para mim, é fundamental. O que a gente tem desafios em câncer, em screening de câncer pulmão? Esse foi um estudo nosso, realizado no Brasil, mais de 3.800 pacientes. E a gente tem um grande problema ainda no Brasil, que é quem lauda isso aí, né? Quem é que vai usar Lanhard? Será que a gente tem Lanhard para tudo isso? Mas os nossos achados foram muito bons em relação à detecção de câncer, né? A gente tem índices de detecção de câncer muito interessantes em 6 centros, pelo menos, do Brasil. Tem mais doença granulomatosa, um pouco mais, mas não significativamente nesses casos, né? E tomógrafo, todo mundo pergunta como é que é tomógrafo, nós não vamos ter tomógrafo para fazer rastreamento. Pessoal, isso é uma das coisas que eu sempre busco desmistificar, né? Tomografia de baixa dose é uma tomo que dá para fazer em tomógrafo de 4 canais para cima, vendida após 2010, quase que todas do Brasil são. E esse é um estudo muito interessante de um grupo baiano, que mostrou que, pessoal, se a gente pegar tanto no SUS ou no convênio, mas se a gente pegar no SUS, aparelhos são usados mais que 25% em raríssimos estados. A maioria dos tomógrafos brasileiros é subutilizado. E convênio, utilização no sistema público, a maioria fica em menos de 30%.
em todos os estados. SUS e convênio, muito baixo. Então, a gente tem tomógrafo hoje no Brasil para estudar toda a população brasileira sem nenhuma sombra de dúvida, né? Isso, então, é um passo a mais. O que a gente vai cair? Fluxo de pacientes, laudo de pacientes e manejo desses pacientes, né? Selecionar a população de risco, a gente já sabe que a gente mostrou com alguns estudos que a gente já tem isso selecionado. No BRELT 2 a gente mostrou isso. Educação de profissionais é sempre um desafio. Esse aqui é um estudo que a gente está para publicar agora, que a gente fez uma pesquisa com profissionais da área respiratória, 50% errou os critérios de inclusão e rastreamento de câncer. Então, incluindo pneumologista e cirurgião torácico, não sabiam bem qual era o ponto de corte, né? Cessação do tabagismo, importante a gente ter também. Estrutura física, a gente já mostrou que a gente tem, né? Análise dos dados, que aqui entra os radiologistas, e vias de referência ou fluxo de pacientes para serem tratados. Parar de fumar, análise dos dados e fluxo, aqui a inteligência artificial pode ajudar bastante, pessoal. Vou dar um exemplo para vocês de parar de fumar. Esse aqui é um softwarezinho simples que você fez para auxílio dos pacientes em parar de fumar. E aí vocês vão ver, pessoal, que o auxílio o software se mostrou muito efetivo para auxiliar os pacientes em cessação do tabagismo, avaliando qual era os ritmos, quando o paciente acordava, quando o paciente não acordava. Simples o uso, fácil o uso e necessário para a cessação do tabagismo. E aqui reside uma grande oportunidade para a inteligência artificial. Mudança de hábitos, mudança de intervenção nos pacientes. E agora com os telefones celulares mais ativos, a abrangência de telefone celular é cada vez maior. E aqui reside, para mim, o maior leito que a gente tem para a inteligência artificial. E aí, análise de dados e referência, pessoal, isso aqui é uma revisão sistemática que a gente fez no final do ano passado sobre diagnóstico de câncer de pulmão, detecção de câncer de pulmão em tomografia computadorizada com o uso de Deep Learning. Teoricamente, é a nossa melhor ferramenta que a gente tem até hoje. Se vocês olharem aqui, a nossa especificidade vai cair em menos de 70%. Então, ainda é muito complicado, pessoal, a gente ter um negócio que erra 1 de cada 3 e achar que isso vai substituir o radiologista. Esse estudo do Ardila aqui é um estudo que foi do Google financiado ou desenhado pelo Google. Um sistema extremamente complexo, muito trabalhoso do ponto de vista de pós-processamento pesado. Resultados foram uns dos melhores resultados que a gente teve, mas ainda, digamos assim, extremamente limitado do ponto de vista da acurácia e de especificidade nesses achados, né? Então, isso vale a pena dizer que a gente ainda não tem um software que faça isso de uma forma inteligente, né? Esse estudo aqui é um estudo muito interessante. A ferramenta Sibyl é uma ferramenta que a gente até escreveu um editorial para a JR sobre isso. É uma ferramenta grátis, desenvolvida pelo pessoal de Boston, em que a gente bota a tomografia lá e ele me diz o risco que o paciente tem de ter câncer de pulmão nos próximos 12, 24, 36, 48 meses. E aí eu poderia regular, se o cara tem risco menor que 5%, 2%, não precisaria fazer tomo no que vem. Isso é uma ferramenta interessante para o Brasil. Talvez a gente tenha que usar mais no Brasil e possa e deva usar mais. É uma ferramenta grátis, qualquer um pode baixar e aplicar isso. Uma grande auxílio que o pessoal deu a todas as áreas. A gente está tentando, esse é um estudo grande, 40 mil pacientes que a gente está incluindo aqui na Flórida, tentando achar nichos melhores para começar a rastrear, porque ao contrário do Brasil, hoje, nos Estados Unidos, se tiver que rastrear todo mundo, não tem tomógrafo suficiente. E aí, cada vez mais você procura quais são os nichos mais adequados para você fazer rastreamento de câncer de pulmão e quem se beneficiaria mais disso. Vou mostrar uns casinhos para vocês, o que a gente tem usado mais. Rastreamento de câncer de pulmão é uma rotina que a gente faz em torno de uns 10 casos dia. Muito frequente. E cada vez mais, digamos assim, não sei se o que eu fiz aqui. Tá rodando. Cada vez mais aplicável, digamos assim, e crescente. Como é que a gente faz essa avaliação? Janela de pulmão, janela de mediastino, olha o MIP. Não sei por que esse negócio não está rodando. Olha o MIP, acha um nódulo no MIP, ali tem um nódulozinho de vidro fosco, talvez semissólido, menor que 6 milímetros, né? Muito discutível ainda se a gente seguiria ou não. O nódulo foi lá na inteligência artificial detectado,
também medido e volumétrico. Isso a gente tem usado com alguma frequência. Qual é o grande problema que eu vejo desses softwares? Primeiro, que em casos como esse, ele detectou um nódulo, muito bem detectado até, mas o paciente, se a gente fizer o MIP aí, vocês vão ver que o paciente tinha mais uns 5, 6 nódulos. Então, ele não é muito sensível. Ele é sensível, tem uma sensibilidade lá de 95%, mas ele ainda perde uma quantidade significativa de nódulos, que não é pouca, né? Aqui eu vou mostrar outra aqui também. Outro rastreamento de câncer pulmão, que eu acho que é o maior problema. Esse problema de perder nódulo até ele perde pouco, a sensibilidade é bem alta, 95%, 98%. Mas o que eu vejo de maior problema nos CADs de avaliação, pessoal, na minha visão, é o excesso de falso positivo. Porque tu não pode olhar aquela relação de nódulos antes de começar a laudar. A teoria disso aqui, e como isso é aprovado, é que tu tem que olhar, fazer teu laudo, achar os nódulos. Aí, nesse caso, eu vou achar um nódulo, um linfonodo intrapulmonar, acabou. Achei e vi que era um linfonodo intrapulmonar, tem mais uma estria fibrótica, nada que dê cadeia, digamos assim, nada muito maior. Ok, terminei, digitei meu laudo, aí eu vou revisar esse negócio. E aí eu vou achar mais achou mais 3 nódulos suspeitos. Todo esse tempo de reavaliação que eu tenho dos nódulos suspeitos é aumento de tempo. Não tem como hoje tu reduzir o tempo usando software de detecção de nódulo. A não ser que tu faça uma heterogeneia e tu comece olhando os nódulos detectados. A chance de tu perder coisa significativa é grande, isso não é autorizado. Então, é importante que a gente tenha bem isso em mente. Todos esses softwares aumentam o tempo de laudo. Para o radiologista não é interessante. Onde que a gente pode usar mais softwares, pessoal? A gente pode usar mais softwares nesse contexto aí, pessoal. Nesse contexto de tentar tirar mais leite de pedra, ou usar o rastreamento para tirar outras respostas. Por exemplo, esse aqui é um estudo que a gente fez há um tempinho atrás, mostrando comorbidades que eu poderia detectar computadorizadamente em pacientes que faziam rastreamento de câncer pulmão. Poderia detectar enfisema, doença intersticial, sarcopenia como vocês veem, calcificação coronariana, num número significativo de pacientes. E quando eu comparo com os controles, o índice de incidência é muito maior. Então, é importante isso. E aqui, para mim, reside o grande nicho da inteligência artificial, que ninguém está dando muita bola. É melhorar a acurácia do radiologista, quantificando de uma forma que seja melhor que leve, moderado ou grave, que pequeno ou grande, que a gente é muito acostumado a usar ainda em radiologia. Em doença intersticial, isso é uma definição, porque você sabe que imagem é melhor que função pulmonar. Função pulmonar é uma gozação, ainda é muito, digamos assim, limitada, né, pessoal? E a imagem sabe que tem um fator prognóstico só baseado na imagem, o padrão imagético, por exemplo, em intersticial usual, tem uma mortalidade que é igual ao diagnóstico histopatológico de câncer pulmão estadio 2. Então, é um potente biomarcador esses achados de imagem, né? Quais os problemas? O problema é que se tu mostrar afavelamento para 3 radiologistas, um vai discordar, né? E é difícil mesmo, pessoal. A gente tem diagnósticos difíceis, né? Esses 4 casos só tem um favelamento. A gente vai lá, esse aqui tem parede bem definida, são cistos. Aqui não tem parede definida, é enfisema. Aqui não está subpleural, é bronquiectasia e tração. Aqui é o único favelamento que a gente tem. Então, a gente tem problemas aí, que aí reside uma chance da inteligência artificial ajudar. E como que isso começou? Isso é importante todo mundo saber. Começou de uma forma muito simples. Densitometria ou TC quantitativa, ou tem 300 nomes para isso, mas a gente tem que saber e tem que estar bem orientado que isso você mostrou a quantificação automatizada dessas áreas de hiperatenuação, você mostrou um potente biomarcador de hospitalização e mortalidade nesse nicho de pacientes. E isso é uma coisa que a gente está usando, tem usado bastante, é um paciente com doença colágeno vascular, na prática diária já. Invariavelmente, pacientes com suspeita de fibrose progressiva, a gente tem utilizado em quase todos. De novo, isso é vendido como inteligência artificial, mas na realidade é uma densitometria, em que ele mede as densidades. Talvez a única inteligência artificial que ele use seja para localizar o que é pulmão e o que não é pulmão. Nesse caso desse paciente, é meio difícil dizer se ele melhorou ou piorou, né? Tá melhor, tá igual, tá pior. É um pouco, visualmente, isso é difícil. E hoje em dia isso é fundamental em doença intersticial. Fundamental, o paciente vai usar ou não usar um remédio de 15, 20 mil reais.
Então, a gente pode fazer a quantificação automatizada, ele faz, identifica a via aérea, identifica o que é hiperdensidade, o que não é hiperdensidade. Ele pode também classificar isso em favelamento, vidro fosco ou outro achado? Pode, deve até classificar, mas os critérios que a gente tem hoje de biomarcador é só com alta densidade, não tem biomarcador das outras. Porque, de novo, falta estudo clínico randomizado que demonstra isso. E os clínicos, obviamente, adoram isso, né, pessoal? Porque a gente pode demonstrar tridimensionalmente isso e acompanhar isso e dizer que, de fato, esse paciente teve algum grau de, aqui de novo, alteração e diminuição, nesse caso aqui, de doença intersticial. Então, reduziu pós-tratamento, ele teve resposta ao tratamento. Esse caso 2 é um pós-Covid, que também a gente tinha uma certa dúvida se ele melhorou ou piorou, estava muito semelhante a imagem pré e pós desse paciente. A gente pode fazer avaliação automatizada, ver qual é o volume de doença de alta alienação aqui, que era 70%, e no lado contralateral, 82%, mostrando que ele está tendo uma redução numérica para isso. Os clínicos adoram, fácil de fazer. Não é, no final das contas, inteligência artificial, mas ele usa algum software só para facilitar a tua identificação e automatização do processo, que é a identificação de pulmão, identificação de via aérea, identificação mas eles, como eu disse para vocês, deram uma maquiada e venderam isso como inteligência artificial, mas que ajuda demais. Para mim, essa é a ferramenta que hoje mais ajuda no manejo desses pacientes. Isso aqui é fibrose pulmonar progressiva, melhorou ou piorou, ninguém sabe. CVSP 5% é muito discutível se teve pior ou não. A gente pode achar um número. Quando a gente faz o mapa de cores, a gente já vê que está um pouco pior, né? E aí, a gente pode fazer o 3D para mostrar que, de fato, parece ter um aumento ali, e a gente pode dar um número de alta atenuação que, de fato, aumentou nesse paciente e é uma fibrose pulmonar progressiva. E isso é um método que traz valor, de fato, para o manejo desses pacientes, né, pessoal? Na experiência brasileira que a gente teve com o Ricardo, estudando esses softwares de laudo automatizado, detecção automatizada, a gente chegou no mesmo, mais ou menos no mesmo valor, pessoal, acurácia de 80%, que é ainda muito baixo para a gente, né? Limitações, eu não preciso explicar aqui para vocês. As melhores ferramentas são de Deep Learning, que ainda são black box, né? A Neuro AI está aí para isso, para crescer e para se desenvolver nesse meio. Mas Neurosymbolic AI, né, que é uma tentativa de explicar, a gente tem um brasileiro que é um dos maiores pesquisadores, que é o Lamb, nessa tentativa de explicar o black box da IA, mas ainda está crescendo, e isso aqui é um grande problema. Não adianta, pessoal. Se eu pegar um software feito no norte dos Estados Unidos e aplicar aqui no sul dos Estados Unidos, já não vai funcionar aqui. E aí talvez seja uma vantagem do Brasil, que tem uma população bem miscigenada, bem variável e possa gerar softwares com uma acurácia muito, muito melhor, né, pessoal? E lembrem sempre que trash in, trash out, né? A gente não pode treinar mal os negócios. E tem que gerar cada vez mais bases de dados confiáveis, né? Isso aqui é uma base do EOCAP, que é open source, e essa aqui é um esforço do ZIC, que a gente tem trabalhado para fazer um consórcio de imagem de doença tercial, que agora está sendo aberto para lung cancer screening, está sendo aberto para sarcoidose, e a gente já tem mais de 15 mil pacientes com doença tercial incluídos, ainda com acesso um pouco difícil mesmo para os membros, mas a gente está trabalhando nesse acesso e é sempre uma vantagem a gente ter colaborações e criar grandes bancos de dados, que só assim a gente vai ter produtos com valor, né, pessoal? Resumindo, então, eu acho que a gente tem um futuro muito bom pela frente, mas eu acho que a gente queimou a largada, como dizia no Sul lá. A gente saiu focando em áreas que a gente ainda vai precisar de muito pós-processamento e grandes databases para formar. A gente tem muita oportunidade no fluxo de pacientes, na mecanização por N tarefas que o radiologista faz, que é não laudar, né? Aviso automático de pacientes, aviso de retorno. Tem muita coisa que a gente pode trabalhar ainda, e é isso que a gente está cada vez mais visando e correndo atrás e o mundo inteiro empresarial também está olhando isso.
e correndo atrás do desenvolvimento desses achados. Aqui tem algumas das referências que eu usei para essa aula. Essas imagens aqui são todas geradas também com auxílio sobre o PowerPoint dessa aula. E acho que era basicamente isso, Alisson.